vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos pedir para Vamos. Alexandre Pascoal fazer uma oração inicial. Oremos. Bondoso Deus, graças te damos. Em nome de Cristo, pedimos que o Senhor possa, pelo teu poderoso Espírito Santo, nos iluminar, ao tempo que também nos abençoar, para que, ao ler a tua palavra, possamos extrair as verdades, para que possamos aplicá-la diretamente nos nossos corações. Abençoai também aquele que vai trazer a mensagem. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Alexandre. Caliene está na sala, Clibanês? Clibanês. Ela chegou do centro agora, eu vou chamar ela aqui, bem. Só se ela puder cantar o hino. Se ela não puder, não tem problema não. Vai cantar agora. Pega. Amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Amém. Tudo na graça. Posso sim. É porque meu celular está descarregando. Eu vou cantar por aqui mesmo, certo? Amém. Vamos lá. Hino 39. Ó, vinde, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Teu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou.
O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal. E com o grande Salvador em rocha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador. O Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna os seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Desculpa a demora para entrar, é porque eu acabei de chegar do centro mesmo, meu celular descarregando. Viu? A paz do Senhor a todos. Obrigado, Calendo, pelo louvor. Deus seja sempre exaltado. Sem querer amedrontar os irmãos, eu vou ler aqui 4 versículos, viu? Apocalipse 22, 18 até o 21. Diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras dessa profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Que a graça do Senhor possa estar conosco, que nós possamos aprender mais e mais e ser fiel não só a esse livro, mas toda a Bíblia Sagrada, né? Que Deus possa nos abençoar e a palavra está com o pastor Saul. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, queridos. Irmãos, a minha fonoaudióloga disse que eu preciso falar mais lentamente, que eu estou falando muito rápido e também muito alto. Então, a partir de hoje, eu vou começar a corrigir essa postura, que não é fácil, mas vou falar mais. Eu pedi para ser exibida a tela. Quando ela aparecer aí, por gentileza, irmãos, me avise que apareceu. Ok, pastor. É muito importante. Apareceu já, né? Ok. Muito bem. Como é do conhecimento de todos os irmãos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje, especificamente, vamos estar adentrando no capítulo de número 6, quando nós temos a abertura dos selos. E iniciamos, obviamente, com o selo de número 1. Muito bem. Então, hoje, o tema que vamos tratar, dentro do tema geral, a esperança dos fiéis, é o tema geral de toda a série de estudos. Hoje, especificamente, nós vamos começar com os cavaleiros do Apocalipse, conforme conhecemos tão bem essa
expressão. Muito bem. Prosseguindo, queridos. O texto básico de hoje é esse que está aí, né? Que é o Apocalipse, capítulo 1, versos 1 e 2. Eu vou ler esses dois versículos e os irmãos podem notar claramente que tem um destaque aí, né? O destaque está no cavalo branco e também no arco. Cavalo branco e o arco estão em destaque. Muito bem. Diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Nós, irmãos, como já é do conhecimento dos irmãos, sempre colocamos também uma leitura, e desta feita o senhor Cid Moreira vai estar narrando essa leitura, porque ela é animada, ela traz uma animação que nos faz compreender um pouco mais esse contexto. Então, eu vou colocar e nós vamos acompanhar a leitura do capítulo todo. Depois oraremos. Apocalipse, capítulo 6. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres vivos. Venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo. E eu vi o segundo ser vivo dizer: venha! E saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo. E ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham no dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Depois o cordeiro quebrou o 4º selo. E ouvi o 4º ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra,
para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o quinto selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida, vi o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. Então do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. E gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do cordeiro, pois já chegou a cala. Irmãos, vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pedimos a tua bênção para nós e a compreensão da tua palavra que vamos agora estudar. Nos orienta e nos dá a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Irmãos, no capítulo 5, nós nos concentramos no livro que é chamado Livro do Destino, que estava selado e que estava na mão de Deus, o qual somente o Cordeiro, Jesus Cristo, pôde recebê-lo, desatar os selos e abrir o livro, em virtude da sua morte sacrificial. A seguir, João relata o que viu, o rompimento dos selos, e podemos presumir a abertura do livro. A cena continua a girar em torno do trono de Deus. Jesus tomou o rolo da mão direita de Deus e está prestes a abrir os seus selos. Esses selos são abertos um de cada vez. E à medida que cada selo é aberto, acontece algo no céu, produzindo geralmente algum efeito importante sobre a terra e, portanto, sobre a população do mundo na época de cada um destes acontecimentos. Antes do livro ser aberto, os 7 selos são quebrados e, em seguida, começam a se desenrolar os acontecimentos previstos para a época do fim.
seguindo um cronograma de Deus. A abertura dos selos retrata as forças que atuarão durante a história, pelas quais os propósitos de Deus relativos à redenção e ao julgamento deste mundo serão transmitidos. Somente no capítulo 6, como ficou visto, temos a abertura de 6 selos. O 7º selo é examinado nos capítulos de número 7 e até o capítulo de número 21. Então, você veja que a extensão do 7º selo é infinitamente maior, tanto que ocupa diversos capítulos para a sua compreensão. Bem, em Apocalipse, capítulo 6, versos de 1 a 8, João vê os 4 cavaleiros, chamados os 4 cavaleiros do Apocalipse, uma reafirmação simbólica da audácia ou audaciosa, franca e facilmente entendida profecia das oliveiras. Vamos falar um pouco a respeito desta profecia. Esta é a visão de João. Os 4 cavalheiros. Eles diferem, irmãos, ligeiramente, somente quanto ao cumprimento. Em Mateus, no capítulo de número 24, consta um cumprimento inicial, típico da guerra, da fome e da doença epidêmica em toda Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Se alguém quiser ver maiores detalhes a respeito desta guerra, poderá ler Flávio Joséfo em Guerra dos Judeus, para ter uma descrição gráfica completa deste primeiro cumprimento. Portanto, na profecia chamada Profecia das Oliveiras, nós temos uma divisão em 2 períodos. Um para cumprimento imediato, que foi a guerra advinda sobre os judeus e a destruição do templo, vamos falar um pouquinho disso mais adiante, e há também uma profecia para o fim. E Jesus claramente diz e ensina que esta profecia está prevista para o fim dos tempos. E ele explica isto muito detalhadamente aos seus discípulos. Basta você ler Mateus capítulo 24. Como eu dizia no nosso bate-papo inicial, ontem eu assisti, gravado, um debate no programa Vejam Só, de Eber. Vejam Só. E lá estavam 2 pastores debatendo sobre especificamente o cavaleiro do cavalo branco e os cumprimentos dessa profecia de Mateus 24. E o pastor José Serafim dizia que esta profecia está dividida em várias partes e que os acontecimentos dos cavaleiros do Apocalipse ainda irá ocorrer. E o professor André Galvão, que é doutor em hebraico e professor de teologia no Seminário Batista, dizia o seguinte, que toda a profecia de Apocalipse, capítulo 6, já foi cumprida com relação ao povo de Israel no ano 70 da nossa era. Bem, eu qualifico um erro muito grande de interpretação do senhor André Galvão, do irmão André Galvão, por uma razão muito simples.
O livro do Apocalipse só foi escrito 20 anos depois da destruição do Templo de Jerusalém. Como sabemos, o livro do Apocalipse foi escrito por João, prisioneiro na ilha de Patmos. E nesse período, há 20 anos, o templo já havia sido destruído. Então, é claro, é evidente que João não está falando aqui do passado. Ele está falando do futuro. Ele está falando dos eventos que antecederão a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. A visão de João dos 4 cavaleiros, como já disse, ocorreu 20 anos depois das guerras regionais, 20 anos depois da queda de Jerusalém, 20 anos depois da destruição do templo. Portanto, Apocalipse aqui não pode estar falando deste fato. Este fato foi tratado, sim, mas foi tratado na profecia das oliveiras, em Mateus, no capítulo 24. Muito bem. Um meio de se provar que estes eventos do Apocalipse ainda estão para acontecer, o que comprova isso é a evidência contextual do livro de Apocalipse mesmo. Em Apocalipse, capítulo 9, verso de número 16, João fala de um exército com um efetivo de 200 milhões de homens. Vou repetir. João fala de um exército com um efetivo de 200 milhões de homens. Ora, havia nos dias de Jesus Cristo, ou mesmo do apóstolo João, uma população escassa de homens, de mulheres e crianças sobre toda a terra. O mundo, irmãos, não passou da marca de 1 bilhão de habitantes até o ano de 1850. E por isso mesmo, nenhum exército naquela época, mesmo de um grupo de nações, alcançaria o número profetizado de 200 milhões até que a Terra abrigasse pelo menos 1 bilhão de pessoas. Portanto, os eventos do Apocalipse não foram cumpridos e nem foram escritos para cumprimento imediato, como ocorreu na primeira parte da profecia de Mateus, que nós vamos analisar um pouquinho mais adiante. Então devemos, queridos, entender a dualidade da profecia de Mateus 24, que se refere, em primeiro lugar, a um primeiro cumprimento no ano 70 da nossa era. Segundo, uma situação prolongada a partir do ano 70 depois de Cristo até a nossa época. E terceiro, um cumprimento no fim dos tempos, portanto, previstos para acontecer no futuro. É esta a previsão das profecias de Apocalipse. Eles simbolizam uma intensidade dessas situações pelas quais o mundo já passou, muito além das guerras, muito além das fomes, muito além das doenças epidêmicas normais que periodicamente atingem a humanidade. Os cavaleiros do Apocalipse representam um acontecimento especial e nunca visto nessas proporções. Os 4 cavaleiros representam a culminação final destas situações dos fins dos tempos para uma conclusão cataclísmica e precedente à era do governo
de Deus. O símbolo dos 4 cavaleiros terá seu cumprimento ainda no futuro. É um simbolismo para ser cumprido no futuro. É claro que a hora exata da sua fúria total é desconhecida, mas as condições do mundo mostram que eles atacarão brevemente, talvez na geração dos nossos dias. Por isso mesmo, irmãos, saber quem são esses cavaleiros e como se poderá escapar da sua força destruidora é de capital importância para nós. Muito bem. Então, João vê o primeiro desses seres, o cavalo branco. Capítulo 6, versos 1 e 2. E o nosso estudo de hoje, certamente, irmãos, vai se prender apenas a este cavaleiro, porque ele é muito extenso o assunto a seu respeito, e ele é aquele que causa mais confusão no meio de todos os teólogos como um todo, visto que há um consenso com relação aos demais, como faremos referência. Pois bem, então, o cavalo branco e o cavaleiro do cavalo branco, é Jesus Cristo? É Jesus Cristo cavaleiro do cavalo branco? Alguns acham que sim. É um anjo preparando o retorno de Cristo? Alguns também acham que sim. É a pregação mundial do Evangelho? Alguns também acreditam nisso. É o retorno do profeta Elias? Há quem afirme isso também. É um Cristo falsificado? Alguns também afirmam isto. Muito bem. Então, o grande segredo aqui é saber quem é esse personagem extraordinário que se fala tanto dele. Não sei se vocês lembram, irmãos, mas no início desta série de estudos, eu disse que Apocalipse não pode ser interpretado da mesma forma que interpretamos toda a Bíblia. Eu disse que, a princípio, a Bíblia deve ser interpretada literalmente e depois simbolicamente. Com Apocalipse é o contrário. Nós primeiro olhamos a linguagem simbólica para depois ir para o texto. Entretanto, há uma coisa que eu quero chamar a sua atenção agora. A Bíblia não é de particular interpretação. Ela é um conjunto. E nós precisamos casar a interpretação dessas figuras extraordinárias de Apocalipse com tudo que foi ensinado em todo o texto sagrado. Se você quiser entender Apocalipse lendo apenas Apocalipse, meu irmão, lamento, mas você não vai realmente compreender. É necessário que você compreenda como um todo. É necessário que você conheça o texto bíblico como um todo para entender o que está escrito e que nos traz a mensagem de Apocalipse. Muito bem. O primeiro cavaleiro foi descrito pelo apóstolo João desta maneira: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e ele saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse, versículo 2. A identidade do primeiro cavaleiro tem causado entre os teólogos e críticos e estudiosos da Bíblia
mais confusão e espanto do que os 3 outros cavaleiros juntos. Os comentaristas da Bíblia, na sua maioria, são pelo menos parcialmente concordes e corretos em determinar o significado dos cavalos vermelho, preto e amarelo. O capítulo 6 de Apocalipse é muito claro quanto à identidade dos últimos 3 cavaleiros. Mas a identidade do primeiro cavaleiro é quase universalmente mal entendida pelos teólogos e pelos estudiosos da Bíblia. Vocês viram que eu coloquei aí, e coloquei só 5, viu? 5 percepções diferentes a respeito de quem é este cavaleiro. Mas existe muitas outras. Muitas pessoas, aceitando a interpretação humana, têm se fixado no capítulo 19 de Apocalipse, que descreve a gloriosa segunda vinda de Cristo sobre um cavalo branco. E eles têm se equivocado quando confundem o cavalo branco de Apocalipse 6 com o verdadeiro Cristo do capítulo 19. Sobre isto, falaremos um pouquinho mais adiante, inclusive fazendo uma comparação entre esses 2 cavaleiros. Essa falsa interpretação aparece em formas variadas. Alguns afirmam que o cavalo branco de Apocalipse 6 simboliza a pregação mundial do Evangelho para ganhar os homens. Outros dizem que é um anjo que está preparando o caminho para a volta de Cristo. Outros ainda declaram que ele simboliza os governos cristãos conquistando as nações pagãs em nome de Cristo. Existem outros que dizem que ele é símbolo do profeta Elias, que está preparando o caminho para Cristo, para que Cristo possa vir. E outros ainda, que é a representação da segunda vinda, enquanto outros, finalmente, acham que é uma retrospectiva da primeira vinda de Cristo. Muito bem. Quase todos os comentaristas identificam o cavaleiro do cavalo branco como sendo Jesus Cristo ou alguma forma de sua obra sobre a terra. Mas o que foi que o próprio Jesus Cristo disse sobre o cavalo branco? Será que Jesus Cristo falou sobre isso? Acredito que sim, irmãos, porque Jesus Cristo nos trouxe muita reflexão para este período. Mas o que foi que Cristo realmente disse a respeito do cavalo branco? Acredite ou não, ele profetizou que esse engano e falta de entendimento ocorreria e que muitos se enganariam a esse respeito. E, de fato, muitos têm se enganado a respeito da identidade desse cavaleiro. Basta as opções todas que eu coloquei aqui para os irmãos, inclusive algumas além daquelas que eu havia colocado aí na transparência. Pois bem, irmãos, como eu disse, há uma chave para a gente entender esse cavaleiro quem é. Há uma chave. E sem essa chave, sem o uso dessa chave, nós não vamos conseguir compreender perfeitamente. Primeiro, o
a primeira chave, por assim dizer. A primeira chave é a harmonia do conjunto e o cronograma de Deus. Vou repetir. A primeira chave é a harmonia do conjunto, que fazem parte do cronograma de Deus. Muitos intérpretes acreditam que o primeiro cavaleiro deve ser entendido como sendo do mesmo tipo dos outros três. E já que os outros são poderes maus de destruição e morte, pelos quais Deus executa o seu julgamento, o cavalo branco não pode destoar, já que faz parte de um conjunto de 4 ocorrências que devem ser da mesma natureza. Acredito, portanto, que com o mesmo propósito. Portanto, na minha percepção, todos os 4 cavaleiros têm o mesmo propósito, têm o mesmo objetivo e são da mesma natureza. Bem, vocês viram que eu grifei o arco. O arco é um instrumento eficaz de guerra usado pelos pardos no Oriente Médio daqueles dias. Entretanto, você observa também que ele não tem a flecha, ele tem o arco sem a flecha. O que vale dizer que ele não vai fazer guerra desta forma. Mas ele se apresenta com uma sutileza. Esse é o primeiro aspecto. Segunda chave. A segunda chave para nós entendermos esses cavaleiros, irmãos, está no ensino de Jesus. O que foi que Jesus nos ensinou? Também no ensino dos apóstolos. O que os apóstolos nos ensinaram a esse respeito? Claro que nós estamos falando do ensino de Jesus e dos apóstolos, mas são ensinos específicos que tenham relação com este cavaleiro. Jesus Cristo nos deu as informações necessárias para a compreensão da sua igreja a respeito de todas as coisas que acontecerão, inclusive relatando os eventos futuros em ordem cronológica. Há, portanto, sendo estes fatos registrados na Bíblia Sagrada. E, portanto, temos o testemunho dos apóstolos a respeito do ensino de Jesus Cristo a esse respeito. Por exemplo, temos os registros de Mateus, no capítulo 24, Marcos, no capítulo 13, e Lucas, no capítulo 21. Você vê aí 3 discípulos, 3 apóstolos que registraram o ensino de Jesus a esse respeito, a respeito dos acontecimentos futuros, e que nós devemos analisar o ensino de cada um deles. E estes ensinos foram ainda reforçados por outros apóstolos, dos quais citamos o apóstolo Paulo e Judas, o irmão de Jesus. Por isso mesmo, irmão, eu quero chamar a sua atenção, quero pedir que você preste realmente muita atenção ao que vai ser exibido na sua tela a partir de agora. Vamos ver com muita atenção o que vamos projetar agora. Aqui nós vamos falar a respeito da natureza dos eventos do fim do mundo. Essa natureza de eventos do fim do mundo nos foi ensinada por Jesus Cristo, naquelas citações todas que já dei a vocês. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então nós vamos ver o que essas profecias dizem
E vamos ver o que diz a profecia do Apocalipse. Amados, a Bíblia é harmoniosa. Não pode um apóstolo contraditar o outro. Não pode João contraditar Mateus, Marcos e Lucas. Portanto, se assim é, estes ensinos têm que se casar, feito uma luva. Todo mundo sabe o que é uma luva. Você a coloca na sua mão e ela casa perfeitamente. Então, o ensino desses apóstolos também precisa casar perfeitamente. Sabemos que Jesus falou lá em Mateus 24, inicialmente, de fatos que aconteceriam no futuro muito breve, no futuro muito próximo. Mas ele falou também de eventos futuros. Nós vamos deixar de lado os eventos próximos que já aconteceram. Vamos tratar dos eventos futuros, que o Senhor Jesus diz que são os acontecimentos do fim dos tempos, ou que são os acontecimentos do fim do mundo. Muito bem, preste atenção na tela. Eventos. Quais são os eventos que são registrados a respeito do fim do mundo? Em primeiro lugar, a respeito do falso Cristo, dos falsos profetas, daqueles que ensinam um ensino deturpado da palavra de Deus. Também se profetizou a respeito de guerras, a respeito de fomes e terremotos, a respeito de pestes e doenças. Então você nota que aí há um conjunto de 4 eventos. Quando você pega Mateus, presta atenção, quando você pega Mateus, capítulo 24, você tem esse resultado. Mateus, no capítulo 24, versos 4, 5, 11 e de 24 a 27, ele nos adverte a respeito da vinda do falso Cristo, a respeito da vinda do falso profeta, que vai enganar a muitos. E um dos apóstolos, se possível, enganaria até os escolhidos. Não engana porque não pode. Mateus também, no capítulo 24, no verso 6, ele fala de guerras e de rumores de guerras. Nós vamos estudar esses eventos detalhadamente, mas vamos nos prender hoje especificamente à faixa branca. Depois, próxima semana, a faixa vermelha, preta e amarela. Mas para lhe mostrar, eu preciso mostrar dessa forma. Bem, Marcos também escreveu a respeito dos ensinos de Jesus sobre os fins dos tempos. E no capítulo 13, verso 6, no capítulo 21 até o 23, ele fala a respeito do falso Cristo, a respeito do falso mestre, a respeito do falso profeta. No capítulo 13, e no verso 7, ele fala de guerras, de rumores de guerras. No capítulo 13, no verso 8, ele fala de fomes, terremotos e catástrofes outras, conforme também Mateus o faz no capítulo 24 e no verso 7. No capítulo 13, do verso 8, Marcos fala a respeito de pestes e doenças, o que Mateus também fez no capítulo de número 24, 7. E Lucas também, irmãos. Capítulo 21, 8. Lucas continua falando a respeito dos falsos profetas e do falso Cristo. Aliás, é especificamente do falso Cristo, porque ele diz, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, mas não acredite porque não é. Também fala, Lucas, capítulo 21, de guerras. No capítulo 21, 9, de fome e de terremotos e de catástrofes. E no capítulo 21, 11, ele fala também a respeito de pestes e de pragas. Bem, aí vou dizer agora, o pulo do gato está aqui, tá certo? Veja bem, para nossa interpretação, nós vemos aqui que Jesus falou
Mateus, Marcos e Lucas registraram eventos a respeito do falso Cristo, guerras, fomes e pestes. Veja o que acontece, irmãos, com o livro do Apocalipse. Lembra que eu disse que a Bíblia se casa como uma luva? Muito bem. Observe o que aconteceu com o Apocalipse. Aí está. Cavalo branco, falso Cristo. Guerra, cavalo vermelho. Fome, cavalo preto. Pestes, cavalo amarelo. Você observa que tudo aqui está em uma perfeita harmonia. Não há contradição. Evento, falso Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e Apocalipse. Traz a mensagem. Claro que Apocalipse é simbólico, não é? Guerra, Mateus, Marcos, Lucas e também Apocalipse. Fome, Mateus, Marcos, Lucas e Apocalipse. Pestes e doenças, Mateus, Marcos, Lucas e Apocalipse. Portanto, você vê que as questões se coadunam aqui. Hoje, como disse, irmãos, dada a nossa hora, nós vamos considerar apenas o branco, o cavalo branco, que é também na linha branca aí que você está vendo. Portanto, vejamos as palavras exatas dos escritores aí, viu? As profecias. Mateus diz assim: pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Mateus 24, 5. Aí ele repete no verso 11 e repete nos versos de 24 a 27. Marcos diz: muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Marcos 13, verso 6, capítulo de 21 a 23. E Lucas também diz, ele respondeu, cuidado para não ser enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu. E o tempo está próximo, não os sigam. Estas palavras, irmãos, são de Jesus. Foram repetidas e escritas pelos apóstolos. Paulo também diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ainda Judas, irmão de Jesus, Judas diz, pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus. Portanto, irmãos, nós vemos que há uma profusão de informações a respeito deste primeiro cavaleiro. Muito bem. Então, ele é um Cristo? Acredito que sim. Porém, um Cristo falso. Uma falsificação persuasiva. Uma falsificação com o objetivo de enganar, de iludir, e que, se fosse possível, até os escolhidos o seguiriam. Na sua primeira revelação ao mundo, em Mateus 24, Jesus Cristo advertiu a respeito do advento de muitos falsos pregadores que desviariam e enganariam a muitos, e não poucos. Capítulo, 24, de Mateus, versos 4 e 5. Esta situação
começou imediatamente depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo advertiu que o espírito da iniquidade ou de iniquidade já estava operando, até mesmo quando ele escreveu. Judas, o irmão de Jesus, exorta os primeiros cristãos a batalharem pela fé, uma vez que esta fé foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Versos 3 e 4. Portanto, nós vemos que aqui está se falando constantemente a respeito de uma falsificação, de algo que vem para enganar somente. No primeiro século, os verdadeiros cristãos testemunharam a existência de um cristianismo falsificado que começou a entrar sutilmente, enganando a muitos. Tal engano religioso já agora tem aumentado em intensidade a ponto de todo mundo estar enganado acerca da primeira mensagem de Cristo, a época do fim. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, engana todo mundo. Apocalipse, capítulo 12 e verso de número 9. Portanto, o objetivo, irmãos, de Satanás é sempre enganar. Não pode haver maior sinal de ignorância total a respeito de Deus do que a falta de entendimento da identidade do primeiro cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6. E isto vai ser a ruína de muita gente. Portanto, é uma falsificação persuasiva. Um Cristo falso. Outro Cristo. Você sabe, irmãos, quantos Cristos estão hoje no mundo? Um deles está no Brasil, que é o Henri Cristo. Nós temos no México também, e temos outros que se identificam como Cristo, dizem que são Cristo. Então são falsos cristos. Só que este ao qual a Bíblia se refere é um que vai ter uma influência infinitamente maior do que os falsos cristos dos nossos dias, os que conhecemos, não é? Então é um Cristo falsificado, ou outro Cristo. Por isso, não deixa de ser verdade que o cavaleiro que está assentado sobre o cavalo branco simboliza um Cristo, mas é ele, no nosso entendimento, um Cristo falso. Não deixa de ser verdade que o primeiro cavaleiro simboliza um evangelho e uma igreja, mas se trata de um evangelho e de uma igreja falsa, todos ostentando o nome de Cristo, o que na verdade é um engodo, o que na verdade é um engano. Mas temo, disse Paulo, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, e a esse de boamente o tolerais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 3 e 4. Eles podiam ser enganados. E a igreja hoje pode ser enganada quando ele se manifestar. Ainda Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 15, Paulo diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar,
porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Os ministros de Satanás se parecem com os anjos de luz e se assemelham com o cavalo branco, que representa a volta de Cristo, mas eles são, na verdade, uma inteligente falsificação do verdadeiro Cristo. Paulo, irmãos, evidentemente, não nos está advertindo contra as religiões claramente falsas. Porque isso nós sabemos. O animismo pagão, as seitas ocultas do Oriente, a adoração diretamente a Satanás, os grotescos cultos semicristãos, mas antes Paulo está nos advertindo a uma sutil falsificação, aquele que parece, mas não é. Paulo está dizendo, cuidado, muito cuidado, porque ele parece ser, mas ele não é. As falsificações semelhantes ao dinheiro falsificado, de modo que se aproximam o mais possível do original, contudo, com uma sutil falha só perceptível aos peritos. O cristianismo falsificado, irmãos, é a mesma coisa. Ele pode parecer que procede da Bíblia, ou ser de aparência cristã, mas com uma falha muito sutil em todas as suas crenças. Muito bem. Então, vamos ver a diferença entre os cavaleiros e o cavalo. O cavalo é igual que é branco, né? O cavaleiro que está montado, o cavalo branco de Apocalipse 6, é exatamente a mesma sutil falsificação. Vamos fazer agora a comparação dos dois cavalos brancos. Muito bem. O primeiro cavalo branco está aqui, é o que nós estamos vendo hoje, relatado no capítulo de número 6. O segundo cavalo e o seu cavaleiro está relatado no capítulo 19. Basta você olhar para estas figuras na descrição, claro que isto é baseado na descrição que foi feita, né? Em primeiro lugar, o cavaleiro do capítulo 6 é solitário e porta um instrumento de guerra, que é uma arma, querendo ou não. Embora ele não vai guerrear como o do capítulo, como o cavalo vermelho, né? Mas ele vai enganar. E o segundo vem acompanhado com um brilho e com a descrição que nós vamos começar a ver de agora em diante. Pois bem, se compararmos cuidadosamente as passagens de Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2, e capítulo 19, versos de 11 a 15, veremos que o primeiro cavaleiro não passa de uma inteligente falsificação do verdadeiro Cristo, bastante parecida para enganar a maioria das pessoas, mas não aos eleitos. Os eleitos não serão enganados. Notemos que o Cristo que retorna, segundo o Apocalipse 19, brande uma espada que sai da sua boca e não um arco na sua mão. Também você pode ver a descrição de Cristo no capítulo 1 de Apocalipse. Conforme o capítulo 6 de Apocalipse, ele está com um arco. Mas no capítulo 19 diz que ele tem uma espada. A espada é a palavra
de Deus, a sua palavra, a Bíblia. A palavra de Deus é chamada simbolicamente uma espada de dois gumes, em Hebreus, no capítulo 4 e no verso 12. Capítulo 19 diz que ele sai da sua boca uma espada de dois gumes. Cristo vem repreendendo as nações com a sua palavra, enquanto o cavaleiro falso de Apocalipse 6 vem com outra fonte de poder. Apesar do preciso significado do arco, este, evidentemente, não é a palavra de Deus, não é a espada de dois gumes. Quem tem a palavra de Deus é o primeiro. O arco, como já disse, é um instrumento de guerra dos pardos, embora ele não faça menção à flecha. O tempo estabelecido em Apocalipse 6, em contraste com o capítulo 19, prova que eles não poderiam ser a mesma pessoa de Cristo. De fato, em termos de sequência das épocas de tempo, não poderíamos encontrar duas passagens tão distintas, uma da outra, como estes dois capítulos do livro de Apocalipse. Ora, o cavalo branco é o primeiro selo a ser aberto, significando o primeiro evento no drama inédito dos fins dos tempos. A segunda vinda de Cristo, por outro lado, continua no fim do drama. É a última parte do último selo, exatamente antes do reinado dos 1000 anos dos santos de Deus sobre a terra. O cumprimento dos dois eventos estão extremamente separados por anos de acontecimento. Eles, portanto, não poderiam ser os mesmos personagens, estando tão extremamente separados no tempo, segundo o cronograma de Deus. A sequência do tempo em Mateus 24 também mostra que o Cristo falso aparece primeiro. Lembra das caixinhas? Branca, vermelha, preta e amarela? A sequência do tempo de Mateus ali, não é? Que mostra que o Cristo falso aparece primeiro, enquanto a segunda vinda de Cristo segue-se a muitos outros sinais. E é o último evento a cumprir-se. A situação geral da falsa religião apareceu primeiro, depois da morte de Cristo, antes da guerra, da doença e da fome do ano 70 da nossa era, e tem aumentado muito durante mais de 1900 anos. Mas lembremos-nos que as palavras proféticas de Cristo se referem tanto à situação mundial, por um longo período, como a um advento específico do fim dos tempos, no final da geração. Muito bem. O cumprimento do tempo do fim. O cumprimento do tempo do fim. Muito bem. Está aí, novamente, uma figurinha sugestiva, não é? Do meio de muitas seitas conflitantes de cristãos nominais e líderes religiosos arguentes, emergirá um único indivíduo de poder e imenso magnetismo pessoal, ofuscando os demais. Ele se levantará para a proeminência no futuro próximo. O ano exato ainda é desconhecido, nós não sabemos, mas é imediatamente antes dos outros cataclismos do tempo do fim. O primeiro cataclismo é este, o cavalo branco. Vejamos a sua descrição. Em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, o apóstolo Paulo nos diz assim: e então será revelado o iníquo, se refere a alguém,
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esse instrumento poderoso de Satanás terá, irmãos, portanto, carisma e poder fora do comum. Ele deslumbrará o mundo com os seus milagres, mobilizando grandes exércitos do restante dos apáticos cristãos para o seu serviço sinistro. Esse lobo com vestes de cordeiro aparentará inocência, sinceridade e justiça diante dos homens. Somente os eleitos, os que não são guiados pelo Espírito de Deus, aliás, os que são guiados pelo Espírito de Deus e obedientes às suas leis, só estes serão capazes de reconhecer a verdadeira trama desses prodigiosos enganadores que já estão presentes nos nossos dias. Mateus 24, verso 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Aqui ele fala de uma pessoa específica. Esse líder e pretenso cristão do tempo do fim arrogará a si os títulos de honra e tentará obtê-los em igualdade ou superioridade aos do próprio Deus. E Paulo acrescenta, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, diz: e se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, e querendo parecer Deus. Este é o cavaleiro que nós vamos enfrentar. Depois que esse cavaleiro do cavalo branco proclamar que ele próprio é Deus, os seus seguidores sairão vencendo e para vencer em nome do seu Deus, o falso profeta. Uma série de guerras religiosas sufocando as campanhas açoitarão a terra. Isso levará diretamente e se envolverá com o segundo cavaleiro do Apocalipse, a guerra. Portanto, haverá um tempo de perseguição aos cristãos e vai culminar com a chegada do segundo cavaleiro. Todos os três cavaleiros remanescentes têm o seu fundamento nessas falsas religiões cristãs do mundo. Se você, irmão, que está nos ouvindo e ainda faz parte da Babilônia religiosa deste mundo, este livro de Apocalipse nos adverte e adverte a todos dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Apocalipse, capítulo 18, e verso de número 4. Para escapar dos três cavaleiros seguintes, o mundo terá que sair da influência do primeiro cavaleiro, o cristianismo falsificado, a causa da guerra, a causa da fome e da pestilência, cuja profecia diz que virá sobre toda a humanidade durante a existência que precede a vinda do Messias. Muito bem, irmãos. Com isso, nós terminamos o que tínhamos a considerar a respeito do primeiro cavaleiro.
Temos aí, né, em branco ainda, que vai ser ainda estudado, o cavalo vermelho, que é a guerra. Temos aí o cavalo preto, que é a fome. E temos aí o cavalo amarelo, que é as doenças e as pestilências que haverão de vir. Muito bem. Esses cavaleiros, nós vamos estudá-lo, irmãos, na próxima semana. Então, que Deus abençoe a todos, que Ele nos faça compreender o significado dessa sua palavra. Respeito todas as interpretações que forem fundamentadas na Bíblia, que contradigam esta interpretação, mas entendo que as profecias de Jesus, no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, casam perfeitamente com os cavaleiros do Apocalipse. Então a palavra está com o nosso irmão Beguinha, né? Se alguém quiser perguntar, pastor Davi está aí para responder, não é? Muito bem. Ulisses também está ali, ó. Estou vendo aí os mestres aí. Muito bem. Então que Deus nos abençoe, queridos. E a palavra está com Beguinha. Bem, mas estamos chegando ao fim. Como o pastor facultou aí a palavra, alguém tem alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida ou fazer alguma colocação? Só os cachorros se manifestaram, né, velho? Somente. Ainda bem. Pastor, tá ouvindo? Estou ouvindo. Pastor, só fazer algumas colocações sobre a questão. Quando se trata em escatologia, como o pastor está mencionando aí, escatologia, estudos bíblicos, é muito assim, a questão, como se fala profecias, realmente é um campo que a gente entra nesse campo com muita cautela, né? Porque se trata de eventos futuros, eventos proféticos, que, assim, divide muito até no próprio contexto de alguns irmãos, de algumas igrejas já entraram. O ano passado, até a Consciência Cristã tratou também sobre posições escatológicas, que também trata também do livro de Apocalipse, não é isso? E teve de várias linhas escatológicas de interpretação bíblica, não é isso? Isso. Nós tivemos o pré-milenismo, tivemos o pós-milenismo, tivemos o amilenismo, não tivemos, eu gosto muito dessa escola, é a escola preterista, que é uma escola muito antiga, que é lá de Tertuliano, enfim, que era desenvolvida pelos, digamos assim, pelos teólogos, não é isso? Sim. E a escola mais recente, né, que a gente pode, segundo estudos, já faz na faixa de 200 a 300 anos atrás, mais ou menos, veio o pré-milenismo dispensacionalista, não é isso? Que adentrou muito, que começou nos Estados Unidos, se não me engano, eu não estou lembrado, mas parece que foi os irmãos Derby, nos Estados Unidos, que depois de várias interpretações bíblicas, eles faziam campanhas, eles faziam orações, e nasceu o movimento pré-milenismo dispensacionalista nesse sentido. E adentrou muito no país, aqui no nosso Brasil. Me lembro que também, através da Bíblia de Scofield, inclusive eu tenho essa Bíblia, eu tenho ela, que sistematizou, ou seja, a dispersações, ou seja, em 7 dispersações, não é isso? Então, envolveu muito, né? E também pastor Busco também trouxe muito para Campina Grande, também difundiu muito a chamada da meia-noite. Eu não sei se ainda tem também, que a chamada da meia-noite, né? A chamada da meia-noite aprofundou muito esse debate, né?
E eram escolas de especiacionalistas, né? Escolas... Tivemos até 2 congressos aqui, Jorge. Exatamente. Pré-milenismo de especiacionalista. Há algum tempo eu venho lendo sobre essas questões e, algum tempo atrás, eu tinha a mesma percepção que o pastor, eu sei que o pastor Saul é pré-milenismo de especiacionalista. Eu sei porque já conversei e, pela definição do primeiro cavaleiro, eu já sei qual a linha de interpretação do pastor Saul. Eu já sei qual é. É porque, há um tempo atrás, eu já tinha essa mesma perspectiva, pastor. Mas, assim, eu tinha essa mesma perspectiva pré-milenismo dispensacionalista. Mas eu comecei não estou dizendo, desvalorizando, eu sei que todos que estudam essas linhas são servos de Deus, são pessoas dedicadas, estudam, são pessoas tementes a Deus, e todas as escolas são categóricos, servos de Deus, e vão dizer que Jesus Cristo vai voltar. Isso aí em todas as escolas, né? Só que a diferença a diferença vai ser o quê? A polêmica nem tanto é desse cavaleiro aqui. A polêmica maior quando chegar no Apocalipse capítulo 20 por diante, que é ali onde começou a divisão das escolas. E ali começou a divisão daquele que é preterista, que é pré-milenismo e que é pós-milenismo. Então, a linha que eu mais, assim, hoje, me identifico mais, que é a linha amilenista, hoje, né? Porque, pelo fato de começar a fazer alguns levantamentos. Eu tinha um livro em casa, pastor, era História do Cristianismo através de um século. Era um quadro grande, onde mostrava as linhas dispensacionalistas. Eu até lia algumas questões, e até então eu entendia, mas comecei a me questionar sobre algumas passagens, né? E eu notei, na minha percepção, né, respeitando a opinião dos irmãos aí, algumas inconsistências na linha pré-milenismo dispensacionalista, né? Quando eu começo a comparar, quando eu começava a colocar alguns textos, que até então eu entendia que era, né? Eu não tenho nenhum momento assim para dizer, não tem, eu pensava assim, hoje eu penso assim, não tenho nenhum problema quando tem isso. Mas a minha hoje, que eu entendo, que mais aproxima é a milenista. Então, num certo sentido, vai ter, o pastor Saul vai estar ensinando sempre, o pastor Saul, o pastor da igreja, sempre fica com opinião. Mas, assim, o meu entendimento hoje é um pouquinho diferente com relação a esse cavaleiro aqui, né, capítulo 6. Porque o meu entendimento, pastor, é que o livro do Apocalipse, ele se a gente for ler de uma linha cronológica, o mundo vai acabar no mínimo 7 vezes. Vai haver 13 ressurreições. Vai haver Jesus Cristo voltando algumas vezes. Ela é feita em 7 ciclos, aproximadamente. São histórias contadas dentro da história, agora só com uma percepção, com um olhar, assim, que João faz, observando o contexto, interação, como se fosse um cenário, ele coloca pedras, e esse é entendimento. É tanto que esse capítulo aqui, o 6, ele vai terminar no capítulo 8, no primeiro versículo, que no próprio capítulo 7, o sexto selo descreve praticamente o capítulo 7. Continua ainda. No 8, é que ele termina. Aí ele retoma a mesma cena, observa a trombeta, a segunda trombeta, e é a mesma história. Você vai observando alguns contextos de algumas histórias, contando dentro da mesma história. Então, assim, meu entendimento é que, assim, ele é contado em 7 vezes, né, em 7 passagens, contando a mesma história, né, mas que no final Jesus Cristo vai retornar para o julgamento final. Este fato todo mundo concorda, né, Jorge? Assim, alguns, por exemplo, o preterismo... O retorno de Cristo, eu estou falando do retorno, né? Porque a linha preterista, que eu acho muito interessante, mas também, a princípio, eu abandonei, é que tudo já aconteceu no primeiro século, tudo já aconteceu. Eu quase que tornava um preterista, na verdade, né?
mas quando observei que faltam alguns eventos para terminar, eu digo, não, essa escola é muito bonita, mas faltam alguns eventos que vai acontecer. Calma aí, não preterista, não. Então, apesar do nome amilenista, digamos assim, a definição não é interessante, porque dizer, não estamos no milênio, meu entendimento é que nós estamos vivendo no milênio, né? Baseado no capítulo 5, do 5, onde do 9 em diante, onde demonstra que a cena que está aqui é Jesus Cristo nos céus, pegando o selo, quem é digno, ele, com sangue, ele reinarão sobre a terra. Então, meu entendimento é que nós estamos vivendo um milênio, não é isso? E Jesus Cristo reinando. É lógico que esse é sempre bom, é bom salutar, a gente está colocando as nossas posições, né? Respeitando a opinião, como o pastor colocou, de cada um vai ter sua escola de entender, do seu entendimento, mas é muito bom, é importante que cada um coloque sua posição, respeitando a posição um do outro, mas ao mesmo tempo entendendo que o pastor Saul é aquele que é o responsável pela doutrina, nós temos que ouvi-lo e temos que entendê-lo conforme os ensinamentos bíblicos, mas ao mesmo tempo nós pensamos nesse momento diferenciado, mas com o mesmo propósito, que Jesus Cristo virá de uma vez só e retornará com um reino final. Essa é a minha posição, pastor. Ô Jorge, para você, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é Cristo realmente, é isso? No meu entendimento, Hendrix, né, eu tenho até... Hendrix dizia que seria ele, né, Hendrix. Mas, infelizmente, isso aqui não foi bem colocado. Hendrix, na verdade, não disse. Presta atenção. No meu entendimento, a Bíblia de Genebra diz aqui que é calamidades, né? Calamidades. Eu não concordo, respeitando a Bíblia de Genebra aqui, ele diz que o primeiro cavaleiro fala em calamidades. Eu respeito Genebra, mas também não entro na linha de Genebra, entende? No meu entendimento, baseado no contexto do capítulo 5, que tudo tem um momento até o 6, é a pregação do Evangelho. Só para citar alguns elementos, assim, que eu penso que seja, pela questão, o pastor colocou as duas questões dos dois cavaleiros, não é isso? Que tinham as descrições diferentes, não é isso? Mas temos alguns elementos nesse cavaleiro, no capítulo 6, que dá para entender, né, que seja a pregação do Evangelho. Por algumas questões. Né? Quando ele fala em cor branca, né, o cavaleiro que é de cor branca, que sempre é algo ligado assim, a algo que não deixa muita dúvida com relação ao anticristo, muito embora que nós entendemos que ele é o anjo de luz e se transforma, né? Nós temos alguns símbolos, né, alguns exemplos, né, que fala aqui, que alguém benéfico, desde os cabelos brancos de Jesus, desde as roupas brancas dos redimidos, dos anjos, até a cor do próprio trono do juiz de Deus é branca, não é isso? O cavalo branco, ele tem uma coroa, né? E o simbolismo dessa coroa também, nós temos a coroa dos crentes, a dos anciões, a da igreja, a dos anjos, em Apocalipse 14. O diadema também é descrito numa coroa também, não é isso? Quanto à questão do arco, foi usado também no Antigo Testamento, nós temos também no Salmo 21, no 12, nós temos o Salmo 45, 4, 5, nós temos também em Hebreus, capítulo 3, no verso 9, que diz: tiras a descoberto o teu arco, e farta tua aljava de flechas, tu fendes como um rio. Ou seja, é um algo também que Deus também pode usar, nesse sentido, como um arco, né? E também que ele pode usar a mão desse arco também. Então, entendo que todos esses elementos conduzem para algo que é positivo, não dúbio, mas algo que é significante. Podemos elevar uma figura estritamente a Cristo? Podemos, mas quando ele fala de um cavaleiro, quando ele sai dele mesmo, qual que é o meu entendimento? Quando ele termina aqui, no capítulo de número 5, que ele diz aqui o seguinte: digno que é tomar o livro, abrir o selo, que for moço com teu sangue, compraste
compraste para Deus, que procede toda tribo, língua e nação, para que o nosso Deus constituísse o rei e sacerdote tirão sobre a terra. Meu entendimento aqui é lógico, que Jesus Cristo está sendo, nos céus, é lógico, uma forma simbólica, coroado, tá certo? Está sendo coroado, recebeu lá, que ele recebeu do Pai o livro, e ele mesmo está abrindo esse livro. Tem algum simbolismo aqui, lógico que o tempo é curto, né? Mas temos alguns elementos. Agora, a história da salvação e a história da redenção é muito importante, porque quando Jesus, no capítulo de número, quando ele abre os selos, em Mateus capítulo 28, 18 e 20, ele diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e, portanto, fazer os discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, desde que estou convosco o dia até a consumação dos séculos. Por que eu entendo? Porque quando Jesus Cristo foi coroado, lá nos céus, recebeu do Cordeiro, e disse, ele comissiona a igreja a fazer isso. Porque um dos elementos aqui, que eu tenho essa dificuldade de entender que seja um falso Cristo. Porque foi disso que ele foi dado uma coroa e saindo vencendo para vencer. Eu até agora não vi nenhum versículo assim, ligado ao anticristo, ou ligado a falso profeta, dizendo que ele saiu vencendo para vencer. E diz aqui, em outras traduções, nós vamos encontrar ele saindo conquistando para conquistar, ou seja, ele saiu conquistando, ou seja, em seguida conquistou. A história da redenção é basicamente isso aqui. Jesus morreu e comissionou seus discípulos com a fim de capacidade de pregar o evangelho. Como ele disse, vocês recebereis minhas testemunhas, e vocês serão em todas as nações. Como ele está dizendo aqui, no final do 5:10, diz que constitui-se o reino do sacerdote reinarão sobre a terra. Então, meu entendimento é positivo que seja esse cavaleiro aqui, pelo fato de ele sair vencendo para você. Ou seja, é o evangelho que está indo à frente e saindo vencendo para vencer. O anticristo não tem em nenhum momento uma conotação nesse sentido, que ele saiu vencendo para vencer, até porque ele foi derrotado. Eu sei que ele é enganador, eu sei que ele é o falso Cristo, mas eu não vejo nenhuma conotação no momento dada, principalmente com essa frase e com esses elementos que eu acabei de citar, que dá para entender, no meu entendimento, que seja a igreja sendo comissionada por Cristo. Porque, em seguida, vem aqui as catástrofes, não é isso? Vem as próprias catástrofes, ou seja, no segundo selo, eu entendo que já esse terceiro selo aqui já teve um acontecimento aqui, nesse sentido, foi tirado para tirar a paz da terra, porque o próprio Jesus Cristo disse que a espada estará nas nossas casas, não é isso? Então, há um simbolismo nesse sentido. Então, mais lá na frente, eu sei que outros cavaleiros estão no final para chegar aqui. Mas, assim, no meu entendimento, como ele é branco, como ele tem um arco, ele tem uma coroa, e saindo para vencer, meu entendimento é que seja Jesus Cristo dando a capacitação da igreja para pregar o evangelho. É meu entendimento esse aqui. Pode ser que eu esteja, né? Pensamento, mas isso é meu entendimento. Ok. Mais algum irmão que tenha outro entendimento também? Porque tem muitas possibilidades, né? Tem muitas, assim, vertentes, né? A minha é essa que eu mantenho, não é? E Jorge também já apresentou uma outra. Se os irmãos tiverem alguma outra também que queiram compartilhar, fique à vontade. Já que ninguém se manifestou, né? Ou concorda, né? Ou com Jorge ou com o pastor, né? Ou não quis polemizar, né? Mas
sempre É uma nós... oportunidade, né? De É a oportunidade, né? Se não tem mais nenhuma colocação, né? No momento, né? Fica para outra oportunidade, né? Fica aí duas versões, né? Mais um incentivo para que os irmãos leiam o Apocalipse, né? Se aprofundem mais, né? E já baseada em duas opiniões, né? E pessoas que nós sabemos que estão aí estudando a Bíblia, né? E que nós possamos também tirar as nossas conclusões, né? Divergindo ou não, ou concordando, né? Mas sempre sabendo se é antes, se é depois, se não tem, né? Mas a gente sabe que Cristo vai voltar. Isso, com certeza, é o que importa, né? Porque sem isso, nossa fé seria vã. Vamos orar, encerrando este culto, e nós vamos pedir ao pastor Davi Dionísio para fazer a oração final. Ok, vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, nós queremos te render graça por mais um dia que o Senhor nos deu. Te agradecer por nossas vidas, por nossa saúde, pelos teus livramentos sobre nós. Te agradecer por esses momentos que passamos aqui, estudando e em algum momento debatendo a tua palavra, pedindo a Deus a tua orientação e pedindo que o Senhor nos dê graça e sabedoria para, de forma muito mais santa, podermos caminhar juntos no estudo e no análise da tua santa e bendita palavra. Peço ao Senhor também que o Senhor nos conceda a bênção de uma noite em paz para todos nós, juntamente com os nossos familiares, pois assim te oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe os irmãos. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor.
Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias.